10 pensamentos estoicos que curam a ansiedade e fortalecem sua mente. A ansiedade é como um fantasma invisível que se infiltra na sua mente sem pedir permissão. Ela chega devagar, com pequenas preocupações aparentemente inofensivas, mas quando você percebe, já está dominado. O coração acelera, a respiração encurta e a sensação de urgência te acompanha em cada passo. Você se preocupa com o que pode dar errado, reviver mentalmente conversas que já passaram, criar cenários que nunca vão acontecer. A ansiedade te aprisiona em uma linha do tempo que não existe, o passado que não pode ser mudado e o futuro que ainda não chegou. Mas aqui está o ponto. Esse inimigo silencioso não é novo. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já observavam a mente humana e sabiam que a verdadeira batalha não está no mundo externo, mas dentro de nós. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava guerras, pragas e traições, mas encontrava serenidade escrevendo reflexões para si mesmo. Epicteto, que nasceu escravo, descobriu a liberdade não quando foi solto, mas quando aprendeu a dominar os próprios pensamentos. Sêneca, no meio das intrigas de poder do império, escreveu cartas que até hoje ensinam como encontrar calma no meio do caos. E é isso que você vai descobrir aqui. Neste vídeo, vou te apresentar 10 pensamentos estoicos que funcionam como antídotos contra a ansiedade. Não são frases bonitas para postar em redes sociais, mas princípios práticos para mudar a forma como você pensa e, consequentemente, a forma como você vive. Cada pensamento que você ouvir aqui tem o poder de dissolver a ansiedade e fortalecer sua mente para enfrentar qualquer desafio. Ao longo desse conteúdo, vamos percorrer reflexões que mostram como mudar a maneira de enxergar os problemas, como recuperar o controle sobre o que realmente importa e como parar de se deixar dominar por aquilo que nunca esteve em suas mãos. Esses pensamentos são como remédios naturais, que você pode tomar todos os dias, sem contraindicação, e que ao longo do tempo constroem uma armadura mental contra a ansiedade. Então, se você sente que vive em constante alerta, como se sua mente nunca descansasse, preste atenção. Esses 10 pensamentos podem ser a chave para você silenciar a voz da ansiedade e descobrir a força que já existe dentro de você. Pensamento 1. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Epicteto. Esse é o alicerce de toda a filosofia estoica e também um dos maiores antídotos contra a ansiedade. Epicteto afirmava que a vida pode ser dividida em 2 categorias: as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem. Parece simples, mas se você observar atentamente, vai perceber que quase todo o sofrimento que alimenta sua ansiedade está na segunda categoria. Você se preocupa com a opinião das pessoas, mas ela não depende de você. Você se angustia com resultados futuros, mas eles não dependem apenas do seu esforço. Você perde noites de sono imaginando imprevistos, quando na realidade não tem como controlar o que vai acontecer amanhã. Essa é a armadilha. A mente ansiosa tenta controlar o incontrolável, e quanto mais força você faz, mais se sente preso. É como segurar areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais ela escorre. O exercício que Epicteto propõe é brutalmente simples, mas transformador. Pegue um papel e divida em 2 colunas. Na primeira, escreva o que depende de você: suas escolhas, suas atitudes, sua disciplina, sua resposta diante dos fatos. Na segunda, escreva o que não depende: a opinião alheia, o passado que já foi, os imprevistos que virão, o destino que foge ao seu alcance. Agora olhe para essa lista e faça a pergunta: onde você tem gastado mais energia? A maioria de nós se consome tentando mudar a coluna errada. Quer controlar o humor das pessoas, quer prever o futuro, quer ter certeza absoluta de que tudo vai dar certo. Isso não só é impossível, como é a raiz da ansiedade. A partir de hoje, toda vez que um pensamento ansioso surgir, use essa chave estoica. Pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte. Parece simplista, mas é um treinamento diário. Cada vez que você solta algo que não está no seu controle, é como se tirasse uma pedra da mochila que carrega nas costas. Pouco a pouco, a caminhada fica mais leve.
Epicteto viveu como escravo durante parte da sua vida, mas mesmo sem ter liberdade externa, descobriu a verdadeira liberdade interna. Ninguém pode controlar sua mente, a não ser você. Esse é o primeiro remédio contra a ansiedade. Reconhecer que existe uma linha divisória invisível e que a sua paz está em respeitá-la. Tudo o que está além dela não é problema seu. Pensamento 2. O que nos fere não são as coisas, mas nossa opinião sobre elas. O Epicteto. Esse pensamento é um choque de realidade. Muitas vezes acreditamos que a dor, a ansiedade e o sofrimento vêm dos acontecimentos, mas Epicteto nos ensina que o que realmente nos fere não é o fato em si, mas a interpretação que damos a ele. Pense nisso. Um atraso no trânsito pode ser visto como um desastre por quem teme perder um compromisso, mas pode ser visto como uma oportunidade para refletir por quem decide aceitar a situação. A mesma realidade, dois mundos diferentes. A ansiedade nasce justamente dessa lente distorcida que colocamos sobre os fatos. Não é a mensagem não respondida que dói, mas o significado que você atribui a ela. Ele está me ignorando. Não sou importante. Não é a reunião marcada que gera angústia, mas o filme mental de fracasso que você cria antecipadamente. O exercício aqui é treinar a mente para perceber a separação entre fato e opinião. Quando algo acontecer, diga a si mesmo: este é apenas o evento nu e cru. Tudo o que eu penso a respeito é apenas uma interpretação. Se você muda a interpretação, muda a emoção. Os estoicos não negavam as dificuldades, mas sabiam que a força está em como você responde. E quando você aprende a controlar a narrativa interna, percebe que muitas dores nunca existiram de verdade. Foram apenas histórias que sua mente contou e que você acreditou. Pensamento 3. A vida é opinião. Marco Aurélio. Marco Aurélio reforça a mesma linha de Epicteto, mas de forma ainda mais radical. A vida não é o que acontece, é a opinião que temos sobre o que acontece. Ansiedade é viver preso a uma opinião negativa sobre o futuro. Você acredita que algo dará errado, e essa crença já produz o sofrimento antes mesmo do fato existir. A vida não é o evento em si, mas a opinião que você alimenta sobre ele. A prática aqui é se tornar um editor da própria mente. Cada vez que surgir um pensamento ansioso, pergunte: essa é uma opinião útil ou apenas um veneno que eu mesmo estou escolhendo beber? Quando você troca a opinião, a realidade muda. Pensamento 4. Não é o homem que tem pouco, mas o que deseja demais que é pobre. Sêneca. A ansiedade nasce da fome infinita de querer mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais certezas, mais garantias. Mas como dizia Sêneca, não é quem tem pouco que é pobre, é quem nunca se satisfaz. Vivemos cercados de comparações e cobranças, e é fácil acreditar que sempre falta algo. Essa mentalidade cria ansiedade porque você nunca descansa, nunca chega, nunca sente que é suficiente. O exercício estoico é a gratidão disciplinada. Liste diariamente 3 coisas que você já tem e que seriam suficientes se soubesse valorizá-las. Ao perceber a riqueza do que já possui, a ansiedade perde força, porque ela se alimenta justamente da sensação de falta. Pensamento 5. O destino guia quem o segue e arrasta quem resiste. Sêneca. Grande parte da ansiedade é resistência. Você cria na mente uma expectativa de como as coisas deveriam ser, e quando a realidade não corresponde, entra em desespero. Sêneca nos lembra que o destino não pede permissão. Quem aceita o fluxo da vida é guiado. Quem resiste é arrastado. Isso não significa passividade, mas sabedoria. Você age no que depende de você, mas quando algo foge ao seu controle, aceita com serenidade. Ao invés de lutar contra o que já é, pergunte: como posso cooperar com a realidade ao invés de brigar com ela? Essa mudança de postura transforma a ansiedade em confiança. Pensamento 6. A morte sorri para todos. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Marco Aurélio. O maior medo humano é o da morte, e muitas ansiedades são apenas versões menores deste medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Marco Aurélio nos lembra que a morte é inevitável
e que resistir a essa verdade apenas multiplica o sofrimento. O exercício do memento mori não é mórbido, é libertador. Lembrar que a vida é finita coloca tudo em perspectiva. De que vale perder noites de sono por problemas que, no final, não significam nada diante da eternidade? Quando você aceita a mortalidade, a ansiedade perde o poder, porque percebe que nada é tão grave assim. Pensamento 7. Se está no seu poder, faça. Se não está, aceite. Epicteto. Aqui temos uma regra prática para usar em momentos de crise. Sempre que a ansiedade surgir, faça essa triagem rápida. Depende de mim? Se sim, faça agora mesmo. Se não depende, aceite imediatamente. Essa frase é como um botão de emergência mental. Ela corta o ciclo infinito de ruminação que alimenta a ansiedade. Porque em vez de ficar girando em torno do problema, você age ou solta. Não há espaço para paralisia. Pensamento 8. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. A ansiedade é produzida pela qualidade dos pensamentos que você cultiva. Se sua mente é um jardim e você só planta preocupações, não espere colher serenidade. O exercício é o cultivo consciente. Escolha alimentar diariamente pensamentos que fortalecem, em vez de pensamentos que drenam. Isso não é negar a realidade, mas escolher a lente através da qual você vê o mundo. A felicidade não vem dos acontecimentos, mas da narrativa interna que você constrói. Pensamento 9. Não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Sêneca. Muita ansiedade nasce da sensação de que o tempo está acabando. Você olha para a sua vida e sente que não fez o suficiente, não chegou onde queria. Sêneca lembra que o problema não é falta de tempo, mas desperdício. A ansiedade cresce quando você gasta energia com preocupações inúteis, comparações vazias e distrações sem sentido. A prática aqui é o foco essencial. Pergunte-se diariamente: estou usando meu tempo para o que realmente importa? A simples clareza de propósito já dissolve parte da ansiedade. Pensamento 10. O homem é perturbado não pelos eventos, mas pela visão que tem deles. Epicteto. Esse é o fechamento, que resume todos os anteriores. A vida não nos perturba. São nossas lentes que criam o sofrimento. Quando você muda a visão, muda a experiência. O mundo continuará imprevisível, mas sua mente pode se tornar inabalável. E é essa a promessa do estoicismo. Não viver sem problemas, mas viver acima deles. A ansiedade é como uma sombra que sempre tenta te acompanhar. Mas com esses 10 pensamentos, você aprende que não precisa mais andar debaixo dela. Cada frase estoica é como uma chave que abre uma porta de liberdade. Quando você separa o que depende e o que não depende de você, muda a forma como reage. Quando entende que não é o fato, mas a interpretação que fere, recupera o poder. Quando pratica a gratidão, reduz expectativas e aceita o fluxo da vida, descobre leveza. E quando lembra da morte, percebe que não há tempo para gastar em preocupações inúteis. Esses 10 pensamentos são mais que reflexões, são práticas diárias. E se você aplicá-los, não apenas reduzirá a ansiedade, mas criará uma mente forte, capaz de atravessar qualquer tempestade. Agora é a sua vez. Escreva nos comentários a frase: minha mente é mais forte que minha ansiedade. Essa será a sua declaração pública de compromisso com a mudança. E se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A filosofia estoica transformou imperadores, escravos e sábios, e pode transformar a sua vida também. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. A escolha está em suas mãos.